Muito bem, nessa aula vamos continuar os dispositivos relativos ao sujeito ativo da relação obrigacional tributária. Nós estamos no título Obrigação Tributária e estamos estudando a questão do sujeito ativo. São dois artigos apenas do CTN, os artigos 119, sobre o qual nós já comentamos, aquele detalhe importante no sentido de que é o sujeito ativo, a pessoa jurídica titular da competência para exigir e não necessariamente para instituir. Portanto, por exemplo, no caso das contribuições para o CREA, na hipótese de contribuições de interesse de categorias profissionais ou econômicas, a pessoa jurídica competente para instituir é a União, de acordo com o artigo 149, e a pessoa jurídica competente para exigir é o próprio CREA. Portanto, por isso chamado contribuição parafiscal, porque o fisco, que é a União, Estado, Distrito Federal e Município, pode não ser o sujeito ativo da relação obrigacional. Mas ainda dentro de sujeito ativo, nós precisamos estudar o artigo 120 do CTN, sobre o qual nós já fizemos um comentário anterior ao estudarmos a questão da extraterritorialidade da legislação tributária, lá no artigo 102 do livro primeiro do CTN, que é a legislação tributária. Lá, no artigo 102, nós vimos que a legislação tributária ganha extraterritorialidade, vigorando no território de outra unidade da federação, nos limites em que lhe reconheçam extraterritorialidade, convênios estabelecidos entre as unidades da federação ou disposição prevista em leis sob normas gerais, como é o caso do CTN. E o CTN traz, no artigo 120, uma situação dessa, na qual caberá extraterritorialidade. Então vamos, com mais detalhes agora, comentar esse artigo 120 do CTN. Vamos lá. Salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica de direito público que se originar do desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos desta, cuja legislação tributária aplicará até que entre em vigor a sua própria. É exatamente isso, minha gente. Então, olha só como é que funciona isso. Nós temos um distrito que consegue a emancipação de um município. Tivemos o estado de Goiás, que foi dividido, dando uma parte dele origem ao estado de Tocantins. Mato Grosso foi dividido, dando origem a Mato Grosso do Sul. O que acontece nessas circunstâncias? Essas pessoas jurídicas recém-criadas, no novo município, no novo estado, não têm ainda a sua legislação própria. Então, a legislação do estado ou do município que lhes deu origem ganha extraterritorialidade vigorando no território dessa nova unidade da federação. Vamos ver uma imagem para facilitar isso. Vamos lá. Vamos imaginar que nós temos um município A, que com um distrito conseguiu a emancipação, dando origem a um novo município B. O que acontece? Salvo disposição de lei em contrário, o novo município B subroga-se nos direitos do município que lhe deu origem, subroga-se nos municípios do direito subroga-se nos direitos do município que lhe deu origem e até que tenha a sua própria legislação, utiliza a legislação tributária do município A. É assim que funciona. Então, os tributos que eram devidos para o município A naquela região passam a ser devidos para o município B, salvo disposição de lei em contrário, é evidente, salvo disposição de lei em contrário, ou seja, a lei pode determinar de modo diferente, mas se não o fizer, prevalece esta determinação. Além disso, a legislação do município A vai ganhar extraterritorialidade, vigorando no já novo município B, até que ele tenha a sua própria legislação. Ok? É assim que funciona o artigo 120 do Código Tributário Nacional. Maravilha. Mas voltando para mim, estes são os dispositivos relativos ao
sujeito ativo da relação obrigacional tributária. Mas nós temos que conhecer agora os detalhes relativos ao sujeito passivo, outro lado da moeda, quem paga efetivamente. Então vamos lá. Nós temos dois tipos de obrigação tributária, vocês já sabem disso. Principal, que envolve pagamento, seja lá do que for, de tributo, penalidade, e acessória. São obrigações positivas de fazer alguma coisa ou negativas de não fazer alguma coisa por interesse da arrecadação e da fiscalização dos tributos. Maravilha. Ora, mas se nós temos dois tipos de obrigação tributária, nós temos dois tipos de faturadores, nós já vimos, inclusive o da obrigação tributária principal tem que estar previsto em lei, o da acessória na legislação, não precisa estar necessariamente na lei, e o mesmo ocorre com o sujeito passivo da relação obrigacional. O sujeito passivo da relação obrigacional tributária principal tem que estar previsto em lei. O da acessória não, basta estar na legislação, num decreto, numa norma complementar. Esse já é um detalhe importante. Mas o artigo 121, no seu parágrafo único, trata do sujeito passivo da obrigação tributária principal, aquele que tem que estar previsto em lei. E traz dois tipos de sujeitos passivos da obrigação principal, o contribuinte e o responsável. E esse conceito que nós vamos estudar agora, ele é fundamental, importantíssimo, para que a gente possa conhecer todos os outros artigos relativos a esse título, obrigação tributária. Então vamos dar uma atenção muito especial para a definição de contribuinte, para a definição de responsável, até porque o responsável no direito tributário não é simplesmente alguém obrigado a pagar. É alguém obrigado a pagar com algumas características que nós vamos estudar agora. Então vamos lá, artigo 121 do CTN. Na verdade, quando nós tratamos do artigo 121, e antes disso, eu fiz uma patetice aqui, tem alguns detalhes que eu queria comentar com vocês antes disso. Então vamos lá, antes de olharmos o artigo 121, a Constituição Federal, porque, voltando a imagem para mim, deixa eu explicar em função dessa patinada aqui, que eu esqueci de comentar, dois detalhes importantes, um detalhe, na verdade, com dois artigos importantes. Quando nós vimos, voltando para o artigo 120, quando nós vimos que, salvo disposição de lei em contrário, a pessoa jurídica que se originar do desmembramento territorial de outra, subroga-se nos direitos dessa e utilizará a legislação até que entre em vigor a sua própria, tem o salvo disposição de lei em contrário. Que tipo de lei é essa que pode dispor de modo em contrário? Esse é o comentário que eu queria fazer antes de olharmos o artigo 121. Certo? Então vamos lá. Artigo 18 da Constituição. Os estados podem incorporar-se entre si, subdividir-se ou desmembrar-se para anexarem a outros ou formarem novos estados ou territórios federais mediante a aprovação da população diretamente interessada através de plebiscito e do Congresso Nacional por lei complementar. E do Congresso Nacional por lei complementar. Então, o desmembramento de estados tem que ser aprovado por plebiscito e por lei complementar. Esse é um detalhe importante. Além disso, a própria Constituição também estabelece, no parágrafo 4º, que a criação, a incorporação, a fusão e o desmembramento de municípios far-se-á por lei estadual, dentro do período determinado por lei complementar federal e dependerão de consulta prévia, mediante plebiscito, às populações dos municípios, após divulgação dos estudos de viabilidade municipal apresentados e publicados na forma da lei. Então, na verdade, a divisão dos estados depende de plebiscito e lei complementar federal. A divisão dos municípios depende de plebiscito e lei estadual. Portanto, voltando para a minha imagem, para nós completarmos o artigo 120, lembrem-se que aquela expressão, salvo disposição de lei em contrário, prevista no artigo 120, que tipo de lei é essa? Que pode dispor de modo em contrário com relação ao artigo 120. No caso dos estados, lei complementar federal, no caso dos municípios, lei estadual. Ok?
Detalhe importante. E agora sim, nós vamos para o nosso artigo 121, sobre o qual já tinha feito aquele comentário inicial, nesse sentido, do sujeito passivo da relação obrigacional poder ser o contribuinte ou o responsável. Legal? Então, agora sim, vamos lá para o artigo 121. Sujeito passivo da obrigação principal é a pessoa obrigada ao pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Isso nós já sabemos, lógico, né? Obrigado ao pagamento, porque a obrigação principal é sempre obrigado ao pagamento. Mas aí é que vem o grande detalhe. O sujeito passivo da obrigação principal disse contribuinte quando tem a relação pessoal e direta com a situação que constitua o respectivo fato gerador, e responsável, preste atenção, quando, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Quando, sem revestir a condição de contribuinte. Muito bem, voltando a imagem para mim, portanto, muito cuidado, que o responsável não é simplesmente alguém obrigado a pagar. É alguém obrigado a pagar no direito tributário que não esteja na condição de contribuinte. Esse é um detalhe muito importante e precisa de um exemplo prático para que você entenda melhor. Mas vamos ver uma figura antes disso para nos ajudar um pouco essa fixação do artigo 121 no seu parágrafo único. Vamos lá. Sujeito passivo da obrigação principal, contribuinte, é aquele que tem uma relação pessoal e direta com o respectivo fato gerador. Então, no caso do ISS é o prestador de serviço, no caso do ICMS é o estabelecimento que dá circulação à mercadoria, ou presta serviço de transporte ou comunicação, no caso do imposto de renda, o titular da renda, no caso do IPI, a indústria e por aí afora. Agora, o responsável é aquele que, sem revestir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei, sem ser contribuinte. Voltando para a minha imagem, cuidado, portanto. Sem ser contribuinte, o responsável. Vamos ver agora um exemplo prático que vai definitivamente fazer com que você entenda essa definição. Vamos lá. Vamos imaginar, no caso de substituição tributária, a indústria vende para o mercado, ocorre o fato gerador 1, gerando o ICMS 1, o mercado vende para o consumidor, fato gerador 2, gerando o ICMS 2, que vai ser recolhido antecipadamente pela indústria. Então vamos lá. No caso do ICMS 2, o contribuinte é o mercado. E a indústria, sem revestir a condição de contribuinte, porque o contribuinte é o mercado, está obrigado a recolher o imposto na qualidade responsável. Veja que com relação ao ICMS 2, a indústria não é contribuinte, o contribuinte é o mercado. Ela é contribuinte com relação ao ICMS 1. Mas com relação ao ICMS 2, o contribuinte é o mercado e ela, sem revestir a condição de contribuinte, é obrigada a pagar. Agora vamos conversar sobre o ICMS 1, devido na saída da indústria. O contribuinte é a indústria. É aquela que tem uma relação pessoal e direta com o fato gerador. Mas o responsável não há. Esse é o grande detalhe. Não há ninguém que não sendo contribuinte esteja obrigado a pagar, porque ela é contribuinte à indústria. Então, o responsável nem sempre aparece numa relação obrigacional tributária, só aparece quando alguém que não é contribuinte esteja obrigado a pagar. Voltando para mim, vamos ver um outro exemplo bem típico disso. Uma empresa paga o salário do seu empregado e faz a retenção do imposto de renda na fonte. Maravilha. Essa empresa, ela é responsável por este imposto, cujo contribuinte é o seu empregado. A empresa ofere lucro, vai ter que pagar imposto de renda. Com relação a esse imposto de renda, ela é contribuinte do imposto de renda. E não há responsável, porque ela é contribuinte e o responsável é aquele que, não sendo contribuinte, está obrigado ao pagamento do imposto. Então, essa definição de responsável ela é fundamental. É aquele que, não sendo contribuinte, está obrigado ao pagamento.
Não há como, numa mesma relação obrigacional, ser contribuinte e responsável. São excludentes esses conceitos, porque o responsável é aquele que, não sendo contribuinte, é obrigado a pagar. Legal? Na próxima aula ainda vamos fazer alguns comentáriozinhos sobre o sujeito passivo da obrigação principal. Até lá.